Olá, meu nome é Luan Vitor, do curso de Ciências Contábeis do FGD, e o vídeo de hoje será como fazer a parametrização do módulo de RH no sistema domínio de contabilidade. Então, para cada empresa cadastrada, será necessário definir os parâmetros da mesma. Então, esse procedimento ele permite que você defina algumas configurações da empresa, que elas serão importantes no trabalho da folha de pagamento. Então, entre essas configurações, é possível definir, por exemplo, o tipo de folha, a folha de adiantamento, o 13º salário, entre outros. Então, ao ativar a empresa pela primeira vez no sistema domínio, ele vai emitir um aviso, que é esse quadro pequeno aqui onde diz parâmetro não cadastrado para esta empresa. Logo após ler o aviso e clicar no botão OK, o sistema automaticamente abrirá a janela de parâmetros, que é esse quadro maior aqui, e essa janela é composta por 8 guias de informações que serão preenchidas sobre a empresa. A primeira guia é a guia geral. As informações preenchidas nessa guia, elas serão usadas em todo o processo do cálculo da folha de pagamento. A guia geral ela é subdividida em outras guias, que são a do E-Social, do cálculo, unidade de cálculo, personalizar e informações. A primeira guia é a guia do E-Social. Ela é dividida em geral e faseamento. Na guia geral, é possível selecionar o tipo de ambiente das informações. Aqui, por exemplo, tem o ambiente de testes e o ambiente oficial. O ambiente de testes é para que as informações do E-Social sejam geradas para o ambiente de teste do E-Social. E o ambiente oficial é para que as informações do E-Social sejam geradas para o ambiente oficial do E-Social. No quadro geral, no campo Empresa já enviado anteriormente, é possível selecionar a opção da empresa já enviada. A competência de início da utilização nesse banco de dados é para informar a competência correspondente de início de utilização nesse banco de dados. No campo de certificado digital é para selecionar o tipo de certificado correspondente. No campo competência será informada a competência. No tipo de centralização, o tipo de centralização que será escolhido, se ela é centralizada ou centralizadora. A empresa centralizadora. Ali você vai selecionar a empresa centralizadora correspondente. Inscrição do transmissor. Selecionar o tipo de inscrição do transmissor e no campo ao lado informar o número de inscrição do transmissor. Depois selecionar se a empresa selecionar a opção de possui a empresa centralizadora em outro banco de dados para informar que a empresa centralizadora está em outro banco de dados. A segunda guia é a de faseamento. O primeiro campo, faseamento, é para selecionar o faseamento correspondente. O segundo, de tabelas, informe a competência correspondente. Depois, não periódicos, será informada a competência automaticamente pelo sistema. Depois, no periódicos, será informada a competência também automaticamente pelo sistema. Há uma subguia no campo da E-Social chamada geral. Então, aqui, no campo da classificação tributária, é selecionada a classificação tributária que a empresa se enquadra. Então, é possível clicar no botão Conteúdo Contábil Tributário para realizar pesquisa direta via tabelas e roteiros para a subção do sistema. No campo Cooperativa, selecione a opção correspondente informando se a empresa é ou não uma empresa cooperativa. Já no campo Construtora, selecione a opção correspondente informando se a empresa é ou não uma construtora.
No campo Optou pelo registro eletrônico de empregados, selecione a opção correspondente informando se a empresa optou pelo registro eletrônico de empregados. No campo Possui acordo internacional para isenção de multa, selecione a opção correspondente informando se a empresa possui acordo internacional para isenção de multa. No campo Produtor Rural, selecione a opção correspondente para utilizar o CPF do empregador rural para emissão do DARF, IRRF e da DIRF. No campo Entidades sem fins lucrativos, selecione a opção correspondente informando se a empresa é uma entidade sem fins lucrativos. No campo Empresa de trabalho temporário, selecione a opção correspondente informando se a empresa é de trabalho temporário. No campo Cálculo Fundo Rural sobre a folha de pagamento, selecione a opção correspondente informando se a empresa calcula ou não o Fundo Rural sobre a folha de pagamento. No campo Número de registro do Ministério do Trabalho, é informado o número de registro do Ministério do Trabalho. Também é possível selecionar no quadro Possui situação especial e no campo Situação a situação especial que a empresa se enquadra. Essa outra guia de entidades beneficentes só será ativada se a empresa tiver inserido na sua classificação tributária a opção de entidades beneficentes isentas. Então, no campo sigla do Ministério que concedeu, você irá selecionar a sigla do Ministério que certificou a empresa como uma entidade beneficente. No campo número do certificado /lei, é informado o número do certificado ou a lei sobre as entidades beneficentes. No campo data de emissão, informar a data de emissão da entidade beneficente. Depois, data de vencimento, o número do protocolo de renovação, a data do protocolo de renovação, a data do DOO, que é o Diário Oficial da União, e no campo página do DOU é informada a página onde a entidade beneficente foi relacionada no Diário Oficial da União. A última guia do E-Social é a guia de contratações. Então, no quadro Pessoa com Deficiência, no campo Contratação de Pessoa com Deficiência, é selecionada a opção de contratação correspondente. Já no campo Processo Judicial, é selecionado o processo administrativo ou judicial. Na subguia de cálculo, ela é dividida em dois quadros, Dados Gerais e Trabalha com. No quadro Dados Gerais, será preenchido a competência atual, que é o sistema trará a competência de trabalho atual. Caso necessário, é possível alterar essa competência. No campo Situação do E-Social, será demonstrada a situação das informações do E-Social da empresa. No campo Tipo Folha Atual, o sistema trará o último tipo de cálculo efetuado. Caso necessário, também é possível selecionar outro tipo de folha. No campo Usa a rúbrica da empresa, você indicará se a empresa vai usar uma tabela de rúbricas própria, informando o próprio código da empresa, ou se vai usar a mesma tabela de rúbricas de outra empresa, informando o código da referida empresa. No campo Valor Arrendamento, é informado o valor inteiro para que o sistema arredonde para mais o valor líquido de pagamento baseado no valor informado nesse campo, que seria uma forma de arredondar o valor. No campo Discriminar DSR, é selecionada a opção correspondente para que no cálculo da folha de pagamento seja discriminado separadamente as horas de repouso remuneradas. E ainda, caso tenha colocado sim, um botão de reticências ficará habilitado. E nesse botão será possível discriminar a DSR, onde ela vai ter categorias para serem especificadas. Por exemplo, no quadro Especificar é possível selecionar as categorias que terão o DSR discriminado. Vai ter o tipo de DSR,
Também é possível selecionar a opção de considerar o valor de DSR aprendiz para diminuir das horas trabalhadas. Também é possível utilizar para o cálculo de DSR horista a quantidade de dias úteis do mês como o divisor do total de horas do mês. No campo lançamento de horas, é selecionada a opção correspondente para que no lançamento de horas as horas sejam informadas em decimais ou em minutos. No campo cálculo de proporcionalidade, é possível selecionar a opção sempre 30 dias, para que o cálculo da folha seja proporcional a 30 dias. No campo conforme dias do mês, para que o cálculo da folha seja conforme o número de dias do mês. Ao selecionar essa opção, o sistema habilita o botão de reticências e nesse botão será aberta uma janela de cálculo de proporcionalidade. Nessa janela é possível selecionar três categorias, que é de mensalista, tarifeiro e comissionado. E também a opção de considerar para cálculo de horas faltas o total de horas do mês do empregado. No campo senha consulta FAP, é informada a senha de consulta ao percentual do FAP. Tem a opção de calcular o salário no mês da alteração salarial de forma proporcional à data de alteração. Então, vai ser calculado o salário no mês em que for realizada a alteração salarial, de forma proporcional à data da alteração. Tem a opção também de efetuar o cálculo previdenciário conforme o DCTF Web a partir de. Essa opção é para que seja efetuado o cálculo previdenciário conforme o DCTF Web a partir da data informada no campo ao lado. No quadro Trabalha com, no campo Folha de Professores, é possível selecionar a opção correspondente para indicar se a empresa trabalha com a folha de professor. Quando selecionada a opção Sim, o sistema irá verificar se a empresa utiliza rúbricas de outra empresa. Caso sim, o sistema irá emitir um comunicado dizendo que para a folha de professores não é permitido utilizar rúbricas de outra empresa. Na folha semanal, selecione a opção Sim para empresas que façam o pagamento da folha semanalmente. Na opção Rateio por Serviço, selecione a opção Sim caso a empresa faça a separação da folha de pagamento de acordo com o tempo trabalhado pelo empregado em cada tomador de serviço ou obra. E após selecionar Sim no Rateio por Serviço, será aberto logo à direita a opção de A partir de, que será informada a competência a partir da qual será feita o rateio por serviço. E a última opção é o tipo de rateio, que pode ser selecionado conforme o total de dias em cada serviço ou conforme o período em cada serviço. Posteriormente, na guia Unidade de Cálculo, é possível clicar no botão Nova Exigência para informar uma nova vigência de parâmetro. Também tem o botão de excluir a vigência e no campo vigência é informada a competência de início da vigência. No campo descrição é informada uma descrição para a nova vigência cadastrada. No campo, no quadro opções para unidade de cálculo, tem duas opções. A primeira é conforme unidade das rúbricas, que é para que as opções para a unidade do cálculo seja conforme a unidade das rúbricas. A segunda opção é conforme categoria, para habilitar o quadro para realizar a configuração das categorias. Por exemplo, no campo mensalista, é selecionado o cálculo correspondente, assim como no campo semanalistas, tarefeiros, diaristas, comissionados e professor mensalista e contribuintes. Aqui na guia de Personaliza,
ela é subdividida em várias guias, como a de opções, data de pagamento e aviso prévio. Na opções, ela também é subdividida em guias, sendo ela geral, DSR, salário família, encargos, rescisão e afastamento. Então, nessas guias, é possível selecionar as opções de parâmetros que serão calculados na folha. São diversas opções que levarão à alteração dos cálculos final do salário do trabalhador e também de sua contribuição. A segunda subguia é da data de pagamento. Então, no quadro da folha mensal, na guia Empregados, no mês do pagamento é selecionada a opção correspondente ao mês de pagamento da folha mensal. Depois, a forma de vencimento, que será selecionado o tipo de forma de vencimento correspondente à folha, e o total de dias, que é o total de dias úteis que é realizado o pagamento da folha mensal. Depois tem o quadro de adiantamento, tem a opção de mês do pagamento, que é selecionada a opção que será pago o adiantamento. Também tem a forma de vencimento, que é a opção correspondente à forma de vencimento da folha de adiantamento. E o total de dias, que é informado o total de dias úteis que é realizado o pagamento da folha de adiantamento. É possível selecionar também a opção de antecipar o pagamento quando a data do pagamento cair no sábado. O último quadro é o quadro Participação de lucros. No campo Mês do pagamento, é selecionada a opção correspondente ao mês de pagamento da participação de lucros. No quadro Forma de vencimento, é a opção correspondente à forma de vencimento da participação de lucros. E o total de dias é o total de dias úteis que é realizado o pagamento da participação de lucros. Depois, temos a guia do 13º salário. Nessa guia, no primeiro quadro, que é o 13º adiantamento, temos o campo mês do pagamento, que é selecionada a opção correspondente ao mês do pagamento do 13º salário. Depois a forma de vencimento, que é a opção correspondente à forma de vencimento do 13º adiantamento. E depois o total de dias, que é informado o total de dias úteis que é realizado o pagamento do 13º. No quadro 13º integral, são competências diferentes de dezembro. No mês do pagamento, é selecionada a opção correspondente ao mês de pagamento do 13º salário integral em competências diferentes de dezembro. No campo Forma de vencimento, é selecionada a opção correspondente à forma de vencimento do 13º salário integral em competências diferentes de dezembro. E no total de dias é informado o total de dias úteis que é realizado o pagamento do 13º salário integral em competências diferentes de dezembro. No quadro 13º integral, no campo mês do pagamento, é selecionada a opção correspondente ao mês de pagamento do 13º na forma de vencimento, a forma de vencimento do 13º salário integral e o total de dias, que é o total de dias realizado o pagamento do 13º integral. Voltando aqui ainda, temos a guia dos estagiários, que seria as mesmas opções do empregado, só que as leis seriam feitas de forma diferente. Então, por isso a empresa seleciona as opções de acordo com a lei, assim também como na guia dos contribuintes, que seriam empregados, estagiários e contribuintes. A última subguia é a guia do aviso prévio, segundo a Lei 12.506 de 2011. Então, no campo Início do cálculo proporcional, é possível selecionar as opções a partir do primeiro ano trabalhado completo, que é para que no cálculo do aviso prévio
o sistema acrescente mais 3 dias de aviso prévio para cada ano de trabalho concluído, limitando o total de 90 dias de aviso prévio. Também tem a opção a partir do segundo ano trabalhado completo, para que no cálculo do aviso prévio o sistema acrescente mais 3 dias de aviso prévio somente após 2 anos de trabalho concluído. No campo motivo de demissão, tem a opção todos, que é para que sejam considerados no cálculo do aviso prévio todos os motivos de demissão. Também é possível selecionar demitido sem justa causa e rescisão por acordo entre as partes, para que seja considerado no cálculo do aviso prévio somente o motivo 2, que seria o demitido sem justa causa, ou o 44, que é rescisão por acordo entre as partes. Mais abaixo ainda tem duas opções a serem selecionadas. A primeira é considerar projeção do aviso prévio indenizado como dias trabalhados. A segunda é não considerar os dias de aviso prévio acrescidos pela Lei 2506 de 2011 para a projeção do aviso prévio na contagem de avos indenizados de 13º e férias. Por último, na subguia Informações, no campo Adquire produção rural, é possível habilitar o campo Lançamento das notas fiscais. Então vai ter duas modalidades. Pelo módulo Escrita Fiscal, para que os valores adquiridos de produção rural sejam importados do módulo Domínio Escrita Fiscal, ou pelo módulo Folha, para que os valores adquiridos de produção rural sejam lançados no módulo Domínio Folha. No campo a partir de, é informado a partir de que data a empresa adquire produtos rurais através do módulo Domínio Folha. Tem também a opção permite importar notas fiscais com CPF na comercialização de produção rural PJ para CFIP. No quadro Comercializa produção rural, é selecionado o campo Lançamento das notas fiscais, onde tem a opção também igual ao anterior, que é pelo módulo da escrita fiscal ou pelo módulo Folha. Assim também como tem o campo a partir de. Tem a opção permite importar notas fiscais com CPF na comercialização de produção rural PJ para CFIP, assim como a anterior. No campo tomador de serviços, é possível lançar igualmente as notas fiscais, assim como ditas anteriormente. Isso se repete no campo prestador de serviços. O último quadro é o Recursos de Clube de Futebol. Então, no campo tipo, é selecionado as opções repasse de recursos, recebimento de recursos, repasse e recebimento de recursos. A segunda guia será de regime. Nessa guia será informado o regime de enquadramento da empresa. O primeiro campo é o de vigência, que é a data da competência de início da vigência. O segundo campo é a descrição. É informada a descrição para a nova vigência cadastrada. E para as empresas já cadastradas anteriormente, na atualização do banco de dados será gravada automaticamente uma vigência inicial ou mais vigências, de acordo com a opção do Simples Nacional. Ainda assim, tem duas guias aqui nessa guia, que é a guia geral e a INSS de Receita Bruta. Na guia geral, no campo Regime Federal, é preciso selecionar a opção correspondente. No campo Simples Federal até 6 de 2007, também é possível selecionar a opção correspondente para o cálculo do Simples Federal até o mês 6 de 2007, pois o cálculo até esse período levará a uma consideração
a opção selecionada nesse campo. Também tem a opção do campo do Simples Nacional, que informa se é optante ou não optante. Também tem o campo de possui INSS empresa sobre a receita bruta. E depois é informado se contribui o PIS ou não e seu percentual. E também a opção de calcular o valor de PIS na competência da data de pagamento das férias. A segunda subguia será o Guia INSS de Receita Bruta. Aqui no campo da atividade, será informado a atuação da empresa que corresponderá ao cálculo do INSS da Receita Bruta. No campo Empresa exclusivamente prestador de serviços de TI e TIC, se selecionar a opção Sim, o sistema calculará o INSS de Receita Bruta de forma exclusiva para empresas de TI e TIC. Caso contrário, selecione a opção Não. Ainda aqui é possível alterar o campo de 13º salário. Nesse campo, a empresa selecionará o percentual da receita bruta acumulado na competência de novembro para o cálculo do INSS da empresa sobre o 13º salário, quando calculada a folha de 13º integral em novembro. É possível também alterar o 13º salário em rescisão, e são essas 3 opções: calcular o INSS da empresa sobre o valor do 13º pago em rescisão sem considerar a proporcionalidade do ano base. A segunda é calcular o INSS da empresa sobre o 13º pago em rescisão conforme o último serviço alocado. E a última é proporcionalmente aos meses com desoneração e sem desoneração quando o serviço não for mais enquadrado na desoneração. A terceira guia será a guia de arredondamento. Nela você irá definir os tipos de folha que utilizarão o arredondamento. Então, as informações definidas nessa guia serão usadas em todo o processo de cálculo. Então, conforme a figura, no quadro Cálculo Arredondamento para, é selecionada a opção Empregados, Estagiários e Contribuintes. No quadro Configurações, existem os tipos de folha, que seriam mensal, semanal, complementar, adiantamento, participação de lucros, férias, rescisão complementar, 13º adiantamento e 13º integral. Temos também o cálculo, com a opção sim ou não para descontar o arredondamento ou para não descontar o arredondamento, e a opção de valor, que é para informar o valor a não ser descontado. Na última coluna é a forma de desconto. Tem a opção não descontar, para que o valor arredondado não seja descontado. A opção na próxima folha mensal calculado, daí o valor descontado será na próxima folha mensal. A opção na folha mensal seguinte, a competência do cálculo. A opção na próxima competência de folha mensal calculada. A opção na folha mensal da competência do cálculo. A opção na próxima folha de adiantamento calculado. A opção na folha mensal de competência de cálculo integral. A outra na folha mensal da competência de cálculo proporcional. Na próxima férias calculada, em rescisão complementar, na folha mensal da competência do cálculo, na folha de 13º salário integral, na folha mensal da competência do cálculo, na próxima folha de 13º salário adiantado calculada e na próxima folha de 13º salário integral calculada. Então, ficaria a critério da empresa escolher uma dessas opções. A quarta guia é a de adiantamento. Então, conforme a imagem,
você deverá informar se a base de cálculo incidirá apenas sobre o salário contratual ou sobre o salário contratual mais os adicionais. Também deverá informar se será pago ou não aos empregados afastados. E ela é dividida em duas subguias, de definições e proporcionalidade. Na guia Definições, no quadro Calcular, tem a opção para estagiários, para que o cálculo da folha de adiantamento seja feito também para os estagiários, assim como tem para os contribuintes e para aprendizes. E ao lado tem o quadro Base de Cálculo, que é possível selecionar o salário contratual para que seja calculado em cima do salário contratual ou salário mais adicionais. Mais abaixo tem o quadro Opções. Então, no percentual é informada a taxa de percentual do adiantamento salarial. E temos 6 opções, sendo elas: considerar para empregado comissionado o valor pago de comissão na competência anterior ao cálculo da folha do adiantamento, considerar para empregado comissionado o valor pago de garantia mínima, considerar para empregado comissionado com salário apenas o valor pago de garantia mínima, considerar para empregado comissionado com salário apenas o valor pago de garantia mínima e não calcular antecipação salarial na folha de adiantamento para quem tem adiantamento lançado. E tem também permitir mais de um adiantamento. E por último, é possível selecionar a opção limitar o total de parcelas do adiantamento em. Esse é para que seja limitado o total de parcelas do adiantamento que poderá ser concedido ao empregado. A outra subguia será de proporcionalidade, que é esse segundo quadro. Então, no quadro Calcular adiantamento na competência de férias, temos várias opções, dentre elas considerar proporcionalmente aos dias trabalhados, ou se estiver trabalhado na data do pagamento, ou se estiver trabalhado no mínimo tantos dias, ou não considerar a licença remunerada como dias trabalhados. O segundo quadro tem sobre calcular adiantamento na competência que houver afastamento por maternidade. Então, tem as opções de considerar proporcionalmente aos dias trabalhados, considerar os dias afastados por maternidade como trabalhados. Tem a opção se estiver trabalhado na data do pagamento, que é para que seja calculado o adiantamento na competência que houver afastamento por licença maternidade se o empregado estiver trabalhado na data do pagamento. Também tem a opção de se estiver trabalhado no mínimo tantos dias, para que seja calculado o adiantamento na competência que houver o afastamento por licença maternidade se o empregado estiver trabalhado no mínimo a quantidade de dias informado. No quadro calcular adiantamento na competência que houver afastamento, tem as opções considerar proporcionalmente aos dias trabalhados, não considerar os dias afastados com o trabalho, se eles forem inferior a 15 dias, a opção se estiver trabalhado na data do pagamento e a opção se estiver trabalhado no mínimo tantos dias. O outro quadro é o de calcular adiantamento na competência da admissão. Então, tem as opções considerar proporcionalmente aos dias trabalhados, se estiver trabalhado na data do pagamento e se estiver trabalhado no mínimo tantos dias. A quinta guia é a de 13º salário. Ela é subdividida em guia geral e 13º de adiantamento. Então, nessa guia será calculado todas as formas que será utilizadas no processo de cálculo do 13º salário. E são diversas opções na guia geral, por exemplo, a opção de descontar faltas automaticamente, pagar adicionais, pagar médias, que são medidas por horas, /valor,
opções como ajustar o cálculo do 13º salário em dezembro, favorável ao empregado, dentre diversas outras. A outra guia é de 13º adiantamento. 13º adiantamento. Então, nessa guia, você definirá a configuração que será utilizada em todo o processo do cálculo desse 13º adiantamento. Então, no campo percentual, é informado o percentual do adiantamento da parcela do 13º salário. O quadro permite mais de um adiantamento, que é feito para que o sistema possa efetuar o cálculo de mais de um adiantamento do 13º salário. E ainda tem a opção de limitar o total das parcelas em porcentagem que você vai definir do 13º salário integral. Tem a opção de pagar adiantamento até dezembro para empregados admitidos no ano, pagar adiantamento até o mês anterior para empregados admitidos no ano, dentre outros. O guia férias ele é dividido em 3 partes: geral, opções e rescisão. Nesse guia serão informadas as opções referentes ao cálculo das férias. No guia geral, a primeira opção é a de descontar faltas. Ela é feita para que no cálculo de férias o sistema considere as faltas decorrentes no período inicial e final da aquisição das férias. A outra opção é descontar faltas noturnas, depois descontar faltas suspensas. A quarta opção é informar data no lançamento de faltas, que é para que a data da falta seja informada no lançamento da rúbrica com classificação da falta integral. Outra opção é utilizar faltas parciais para o desconto de dias de férias. Outra opção, desconsiderar os afastamentos para o cálculo dos dias de direito. Outra, pagar adicionais, pagar médias, adiantar a primeira parcela do 13º, pagar para estagiários, não calcular 1/3 de férias para os estagiários, considerar os dias afastados no período concessivos para dilatar o limite de gozo e também no quadro afastamentos que devem ser considerados, é possível selecionar os tipos de afastamentos que serão considerados para dilatar o limite de gozo de férias. Então, no quadro opção, é selecionado sobre não considerar ou considerar os dias afastados. Ainda aqui no guia opções, são diversas opções para que seja alterado o cálculo da folha de pagamento. Dentre elas estão calcular o terço de férias na licença remunerada, calcular 1/3 de férias sobre o valor do salário contratual, calcular licença remunerada para aprendiz quando as férias coletivas não coincidirem com as férias escolares, informar a data da solicitação do abono pecuniário 15 dias antes do fim do período aquisitivo, gerar o valor da licença remunerada no cálculo das férias, não calcular férias com dias de gozo inferior a 10 dias e cálculo da proporcionalidade nas férias sempre 30 dias. Essa opção é para que seja considerado como sempre 30 dias para o cálculo de férias quando a empresa está parametrizada para calcular conforme dias-mês. A última subguia é a da rescisão. Então, a primeira opção é calcular férias proporcional para rescisão com justa causa. A outra é não descontar faltas sobre os avos de férias indenizado. A terceira é pagar integral férias proporcional na rescisão para período aquisitivo incompleto já utilizado. A outra é pagar férias indenizadas na rescisão quando o período aquisitivo incompleto já foi utilizado. A outra é considerar os dias de aviso prévio indenizado para o cálculo das férias em dobro. E, por último, é só clicar no botão gravar para salvar as alterações realizadas. A penúltima guia é de contabilidade. Ela é dividida em 3: geral, opções e filial ativa. Na guia geral,
é selecionar outra opção Gera lançamentos contábeis, caso você deseje gerar lançamentos contábeis. No quadro Contabilidade por cento de custo, no campo Rateio de lançamentos, é possível selecionar algumas opções, como conforme o cálculo da folha, caso você deseje considerar o rateio de lançamentos definidos no cálculo da folha. A opção conforme percentual definido na contabilidade, caso você deseje considerar o rateio de lançamentos com os percentuais definidos na contabilidade e conforme cálculo proporcional da folha, caso você deseje considerar o rateio de lançamentos definidos no cálculo proporcional da folha. Também no campo para lançamentos por, é selecionada a opção correspondente para separar os lançamentos contábeis. No campo Gera lançamentos na empresa, selecione a empresa que vai receber os lançamentos contábeis. No campo Exportações em arquivo texto, é selecionada a opção correspondente para gerar configuração em modo arquivo. Caso selecione a opção Sim e a empresa não utilize o módulo Domínio Contábil, será habilitado o botão de reticências. E ao clicar nesse botão, irá abrir uma janela de máscara das contas. Nessa janela, será informado a máscara da classificação das contas contábeis. E já no campo Possui sociedade em conta de participação, CSP, selecione a opção correspondente, informando se a empresa realiza a contabilidade por sociedade em conta de participação. Na segunda guia, que é a segunda imagem, é a guia de opções. Então, no quadro Usar a mesma configuração da folha normal para, tem duas opções, rescisão e férias. A rescisão é para criar uma guia somente para rescisão, na configuração da integração. E a segunda é da férias, que é para criar uma guia somente para férias. Ainda no quadro da configurações, na coluna tipo de cálculo, a folha mensal, é possível selecionar a coluna data, que seria o final do mês para gerar lançamentos contábeis da folha com data para o final do mês, a data do pagamento para gerar lançamentos contábeis com a data na competência da folha mensal, complementar, que é na opção da coluna data, também tem final do mês ou data do pagamento, assim como o RPA, rescisão, a férias, o adiantamento, a participação de lucros, o 13º e o 13º adiantamento. Ainda assim, tem a guia data de lançamento. Tem a opção de integrar o IRRF de férias na data do pagamento das férias. E no quadro Forma de integração de encargos, tem a opção de gerar o valor do ajuste da CFIP no momento de pagamento dos encargos de INSS, FGTS e GRRF. A última subguia é a guia da filial ativa. Ela somente estará habilitada se a opção Gera lançamentos contábeis da guia geral estiver selecionado e o campo Separa lançamentos por estiver selecionada a opção Filiais ou Serviços. Então, após efetuar o preenchimento de todos os campos, clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas. A última guia será de honorários. Nela, você poderá efetuar a integração do módulo domínio folha com o módulo domínio honorários. Essa opção será útil nos casos em que o escritório efetue o pagamento dos encargos para seus clientes e efetue a cobrança através do módulo domínio honorários. Então, selecione o quadro Gerar variáveis do honorários com o valor dos encargos para que seja possível o preenchimento das demais colunas. No campo Escritório, selecione o escritório desejado. Clique no botão Incluir para incluir uma linha e configurar os dados necessários para a integração com os honorários. Na coluna Rúbrica, é informado o código da rúbrica a ser faturado no título de honorários. Na coluna Descrição, será informada a descrição da rúbrica selecionada. Na coluna Encargos, será informado automaticamente o encargo vinculado à rúbrica
no módulo Honorários. Na coluna Fatura com contrato, selecione a opção Sim, caso deseje que a rúbrica informada seja faturada juntamente com o contrato do cliente. Caso contrário, clique na opção Não. Na coluna Contrato, selecione o contrato do cliente correspondente. Também é possível clicar no botão Excluir para excluir a linha desejada. Clicar no botão Gravar para salvar as alterações realizadas. Clicar no botão Fechar para fechar a janela dos parâmetros. Clicar no botão E-Social para consultar a situação das informações geradas para o E-Social. E no botão Soluções para acessar a central de soluções no domínio Atendimento. Então, esse seria as formas de definir os parâmetros da sua empresa, calcular a folha dos funcionários. É isso. Obrigado.